Hello, hello! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Os Euroleiros. Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo, né? Na verdade, iríamos fazer o primeiro vídeo com a nossa experiência de ida a Portugal, né? E vamos começar. Eu me chamo Carlos, mais conhecido como Carlinhos. Eu me chamo Guilherme, mais conhecido como Gui. E fiquem à vontade para chamar a gente como vocês acharem melhor. Então, vamos ao vídeo. Vamos começar com os perrengues, né? Na verdade, decidimos fazer esse vídeo porque tivemos alguns perrengues que a gente não vê pela internet. Eu vejo as pessoas sempre comentando: lista da documentação para pedido de visto, não sei o que de visto, não sei o que, mas não falam os perrengues, o que a gente passa para conseguir esse visto, que na verdade nem conseguimos ainda, só estamos nos perrengues, né? Então o primeiro perrengue de todos foi o PB4. Gente, um documento super simples, super fácil de tirar, todo mundo já sabe como é, mas tive problemas. E tá dando dor de cabeça, não só em Carlos, mas sim em todo mundo, né? Que tá tentando tirar e não tá conseguindo. Não sei se é porque muitas pessoas fazendo pedido agora por conta do visto, né? Mas o do Guilherme saiu em uma semana, graças a Deus. Uma semana, o meu até hoje, já tem, acho que tem uns 2 meses, né? Lembrando que o retorno deles para cada pedido que você faz é de 15 dias, então já é um prazo bem demorado. Então, se você já está se organizando para fazer o pedido do visto, então, gente, já pode tirar o PB4, tá? Ele tem validade de 1 ano. Como você já vai com o agendamento do CEF, certo, né? Por conta do visto, então você não vai se preocupar com isso. Então, é um conselho que a gente dá, né? Tirem o PB4. O segundo problema foram as informações divergentes dos consulados. O que é que acontece? Tiramos pela VFS Global de Salvador. Porque somos de Aracaju, moramos na Aracaju. Eu sou de Salvador, mas eu moro em Aracaju. E eu sou pernambucano e moro também em Aracaju. Então, o outro problema que tivemos foi com as divergências da VFS Global. O que é que acontece? Cada estado tem uma informação, assim como os advogados, né? Cada advogado passa uma informação como eles interpretam, certo? Então, como nós moramos em Sergipe, escolhemos a VFS Global de Salvador, porque é mais próximo de nós. E o que acontece? Na de Salvador, pedia 7 dias de comprovação de alojamento, certo? Sabemos que é os 120, mas a exigência mesmo era 7 dias. E já de São Paulo, já pediu os 120 dias. Então, assim, para você ver que cada lugar era de uma forma. Então, a gente teve que estudar certinho a de Salvador para ver o que enviar para eles. Se você vai aplicar naquela VFS, eu vou aplicar naquela VFS Salvador. Uma dica que eu dou, que nós damos, né? É que você foque na VFS que você vai aplicar. Isso. Certo? Porque se você for focar na VFS de São Paulo e você não for aplicar lá, você vai ter certos problemas em questão de documentação, porque são divergentes, são diferentes, né? Na verdade, assim, se você vai aplicar naquele lugar, pesquise só sobre aquele lugar. Se você ficar pesquisando de vários, você vai ficar muito embananado, feito nós ficamos. Uma hora a gente achava que era uma coisa, outra hora achava que era outra, então decidimos, o Guilherme enviou um e-mail para lá e pedindo mais informações, mais esclarecimentos sobre algumas coisas, eles mandaram, então foi aí que a gente realmente se baseou. E seguimos o que realmente eles pediram, certo? Aí veio outro perrengue, a preocupação com a documentação. Por quê? Optamos em enviar por correios, né? Via Sedex. Por quê? Porque como o Guilherme trabalha ainda, ia ficar ruim a locomoção, sair daqui de Sergipe para ir para Bahia, para a entrevista e lá poder levar a documentação e aplicar. Mais gastos também. Mais gastos e tudo mais. Então decidimos mandar via correios. Enviamos dia 30 de novembro e chegou dia 1º de dezembro. E o que acontece? Só recebemos um retorno no dia 18 de dezembro. Ou seja, 18 dias sem saber o que aconteceu, se a documentação estava lá, se... Eu, como sou uma pessoa ansiosa, já pensava que meu documento já tinha sido perdido. Achou que tava por aí pelo Léo. E o pior não é nada. Que aqui no Brasil, estávamos naquele período que não tava tirando mais passaporte. Então, se esse passaporte some,
lascou. Não tem o que se fazer, né? Esperar para poder tirar novamente. Outro probleminha que tivemos foi com passagem. O que é que acontece, gente? A nossa história, na verdade, nós iríamos como turistas, certo? Que acredito que muita gente já sabe como funciona, aquela coisa toda. Iríamos como turista. Então estávamos já programados, né? Juntando dinheiro, nada de festa, nada de balada, nada de viagem, nada de roupa, nada de nada. Então, estávamos já nos organizando para ir em fevereiro, que é a data que nós iremos, né? No final de fevereiro. E o que acontece? Estávamos com a passagem de volta comprada, aquela história toda, e surgiu visto, né? Então ficamos na ansiedade, esperando ser aprovado, né? A gente Aquelas até etapas. achou que tudo é plano de Deus, né? As Não, com coisas certeza. São planos de Deus. E eu acho que assim, foi uma porta aberta que ele abriu e né? E que nós possamos ajudar, né? Nos ajudar. Por quê? Porque assim, a gente sabe, a gente vai como turista, eu tenho minha profissão aqui, então assim, eu tenho que voltar daqui a um ano e tudo mais, né? No futuro vocês vão ficar sabendo, vão entender o porquê. Então o que acontece? A gente não queria pra ficar ilegal, porque o nosso sonho é ir pra estudar, tem umas bolsas até já lá e tudo mais, a nossa espera, mas o que acontece? Era o que a gente conseguiria, era ir como turista, chegando lá íamos entrar na faculdade e tal e tentar ser legalizado dessa forma. Mas como surgiu essa oportunidade, então achamos mais viável já ir com agendamento e tudo mais, né? Tudo mais tranquilo. Então, a passagem já estava comprada. Então eu ligo para a empresa do qual eu tinha comprado já as passagens de retorno, certo? De regresso, para só remarcar do dia 4 de março, que seria a data do retorno, para o final do mês de junho, que seria o prazo pedido pelo visto. 120 dias, né? Que são os 120 Precisa dias. ter certinho 120 dias. Isso, que você 120 vai dias. o dia que você vai voltar. Isso, porque ele pede para você dizer o prazo que você pretende ir, não é obrigatório. Não é uma exigência da VFS, é uma exigência de Portugal. Né? Exatamente. Então, se você não precisa ter a passagem de ida, você vai dizer a pretensão da data que você tem para ir, mas você precisa ter o comprovativo de retorno, de regresso, certo? De 120 dias. Então, a não ser que você vá com a carta convite, todo mundo já sabe como funciona, né? Se vocês quiserem vídeos mais detalhados, nós vamos passar nos próximos vídeos. Mas o que acontece? Liguei para essa empresa e falei, né, que eu queria fazer só a remarcação e tudo mais. E eles me cobraram uma taxa super barata, né, Guilherme? Uma taxa de quase 6 mil reais. Para os dois, para duas passagens. Só a passagem de volta. Só de regresso. Que esse valor que pagamos foi a passagem de ida e volta dos dois. Exatamente. Então, assim, ou seja, a passagem que nós tínhamos. Absurdo, né? A passagem que nós tínhamos, iríamos perder. Eles explicaram que a gente tem que pagar uma multa. E aquele negócio, né? Enrolações. Então, assim, eu inclusive procurei um órgão público daqui, né? Para ver o que a gente poderia fazer, que era o PROCON, quem é brasileiro já sabe. E eles falaram que por conta de uma nova lei e a nossa passagem não é flexível, então eles podem sim cobrar uma taxa. Que não é a taxa, na verdade. Esse valor seria o valor da multa, do aumento da passagem. Então seria basicamente isso. Então foi esse valor. Só que nós achamos mais viável comprar duas passagens de regresso em outra empresa, do qual era flexível. Porque se houver algum tipo de problema, a gente consegue remarcar sem a pagar passagem sem pagar nenhuma, taxa. Que é um conselho que a gente dá, gente. Compre essa passagem. Até porque você vai falar quando você pretende ir, mas não sabe se vai chegar a tempo. Então você talvez precise remarcar a sua passagem de regresso, certo? E até porque, saindo o visto, você pode remarcar para vir depois de um ano, depois de quando quiser, para ver a família. Você vai estar com uma passagem comprada. Entendeu? Então não vai ter problema. Então esse é um conselho que a gente dá. E outra coisa que aconteceu foi a VFS Global, no dia 18, né, 18 dias depois, mandou uma mensagem, um e-mail, na verdade, para ambos, falando de umas correções. Que foi o quê? Aí o Guilherme vai explicar a vocês. As pendências. A primeira foi a do formulário. A gente errou
Eles alegaram que a gente teve erro de preenchimento. Mas não falam o que é. Que na verdade a gente acha que foi os 7 dias. Por quê? Como a VFS Global de Salvador só pedia 7 dias, nós mandamos 30 dias. Mas aí o que acontece? Como mudou no dia 2 de dezembro, né? 30 dias do alojamento, né? Do alojamento, Então, assim, como mudou, então eles mandaram esse e-mail dizendo que a gente tinha que comprovar os 120 dias completos. E mais, né, pagar a nova taxa. Porque no dia 2 de dezembro o valor foi alterado, teve um acréscimo. Taxa cambial. A VFS diz que todo mês existe essa diferença, né? Essa mudança, né? Aí tivemos que pagar essa taxa também. Só Jesus. E outra coisa que aconteceu como ficamos com esse receio de preencher novamente, dar outro problema, porque já estamos com um prazo bem curto para ir e tudo mais, decidimos pagar a taxa para eles fazerem a correção, que no caso o preenchimento, né? E mandamos o formulário só assinado, nada mais, só assinado no parágrafo 32, não é isso? 37. 37 na última folha. Lá tem explicando. Na segunda folha e na terceira folha. No próximo vídeo a gente vai falar detalhadamente. Assim, mais coisas mais específicas, né? Isso, porque esse vídeo é mais assim, dinâmico, só para explicar os perrengues, para até vocês ficarem mais atentos quanto a isso. Não são poucos, viu? São muitas perrengues. Só esse de 7 mil reais não foi fácil. Mas assim, não é pra desmotivar. O nosso vídeo não é pra desmotivar. Nosso vídeo é pra você se preparar. Exatamente. Entendeu? E assim, gente, é um sonho. E a gente sabe que sonhos não são fáceis. E a nossa realidade é diferente da realidade de vocês. Exatamente. Então, a sua realidade pode acontecer diferente da nossa. Mas também, exemplo, se acontecer igual a nossa, vocês vão já voltar para realmente pode ter acontecido isso. Aconteceu com eles. Vamos evitar. Olha, então, e aquela coisa também, gente, digamos. O PB 4 meses. Eu só via vídeo pessoas dizendo assim, não tem necessidade de tirar tão perto, tem um documento que sai rápido e tal. Se eu tivesse visto um vídeo desse, dizendo que realmente acontece problemas, que tem a validade de 1 ano, que vocês não precisam se preocupar agora, vou esperar chegar próximo, como por exemplo o apostilamento de AIA, né? Que tem um prazo. Então aí realmente você tem que tirar o mais perto possível da aplicação do visto, que aí vai ser no outro vídeo. Mas então, aí voltando, a VFS manda esse e-mail, então decidimos mandar só assinado para que eles fizessem o preenchimento, ok? Então assim, foi um prazo de 18 dias para ter um retorno e a gente pagou a taxa para receber o SMS de confirmação e tudo mais, para que a gente ficasse sempre atualizados do que estava acontecendo, né, gente? E como eu tinha falado, as taxas aumentaram, então a gente também teve que pagar esse valor. E eu acho que um dos maiores problemas, que na verdade não é problema, eu acho que é um desafio mesmo, foi a ansiedade, né? Porque Exatamente. eu nunca tive. Mas eu vou dizer a vocês que é algo que, pelo menos comigo, com o Guilherme, também já aconteceu. Porque assim, é um investimento de uma vida, tipo, de uma luta, de que a gente passou muito tempo, abdicou de coisas que a gente queria no momento e a gente investiu naquilo, então a ansiedade eu acho que ela multiplica, né? O nervosismo, ele se torna uma coisa muito presente né? em tudo, né? Porque assim, a gente sabe que é um sonho, né? É o sonho de poder estudar, dar o melhor, construir a família e tudo mais. E a gente abrir mão de muita coisa. Abrir mão de lazer, abrir mão de, sabe? Então é tipo um concurso público. Você abre mão de tudo para estudar, para passar. E assim, nós temos nossas profissões, né? A gente sabe que lá a gente vai começar talvez do zero. Tudo indica aqui do zero mesmo. Na verdade, então assim, a gente tá preparado para isso. Mas assim, é o sonho. Então o que você tá fazendo para poder realizar seu sonho? É essa a pergunta. Então o que a gente tá fazendo foi isso. Foi lutar, foi abrir mão, né, Guilherme, das coisas para conseguir aplicar o visto. E até a data de agora, né, nós estamos no dia 20 de dezembro de 2022 e o visto ainda não saiu. Recebemos só uma mensagem de confirmação. Mas tá no prazo ainda. Isso, tá dentro certo? do prazo, certo? A gente viu que outras pessoas já receberam, mas foram aquelas pessoas que foi aplicaram bem do lá início, no início, entendeu? Nos primeiros dias que lançou, né? Isso. Que ainda tava com aquelas coisas aquelas certas e pendências, incertas. não tinha documentos que exigiam, né? Isso.
Então, assim, e como vocês viram, do iniciozinho já teve as modificações para agora. E estamos o quê? Em menos de 2 E a meses gente de tá no aplicação do processo visto. ainda, né? Você já recebeu o e-mail que Eu recebi um e-mail confirmando que geral. que minha documentação já foi enviada. O Guilherme, como ele mandou no mesmo dia, mas com a diferença de 1 hora mais ou menos. E a gente sabe que é o mundo inteiro, né, fazendo a solicitação. No caso, a gente mandou as pendências. As pendências, os documentos já estavam tinha com mandado eles. antes. Já estavam com pelo eles. Foi as Correios. pendências que eu falei pra vocês um pouco antes. Então, como eu mandei as pendências um pouco antes do que o Guilherme, então eu já recebi hoje, né, a mensagem, no caso, um dia depois. O e-mail é aquela esperança, né, que a gente tem. Não, e quando eu recebi o e-mail, eu disse, meu Deus, acho que o visto já saiu. Mas não foi ilusão. O visto foi caminhado para o consulado. Visto não, os documentos, Os documentos foram caminhados para o consulado, para eles lá fazerem a verificação se autorizam ou não. Que com fé em Deus vai autorizar, não é possível. Depois de tudo isso, Que não passamos, é possível. Mas assim, gente, Mas tudo é pensando no propósito de Deus. Então, assim, é um vídeo mais dinâmico pra gente realmente falar os perrengues que não foram fáceis. Dizer a vocês que é um sonho. Então, assim, gente, lutem até o final. Não desistam. Não, porque não é fácil. Como a gente repetiu já várias vezes, é um sonho. Então, assim, o que é que você quer da sua vida? O que é que você pretende pro seu futuro? Né? Então, foi isso que a gente se perguntou e decidiu arriscar, né, tudo para isso, porque assim, é uma vida inteira, a gente vai abrir mão da nossa vida, de tudo para arriscar o novo, né? Mas é um sonho, então assim, cada um tem seu sonho. E se é um sonho seu, vá e lute até o final. Vai ter perrengues, vai, muitos. Até chegar lá, vai. Quando a gente receber esse visto, eu tenho certeza que vai ser um dos dias mais felizes pra gente. A gente sabe que depois do visto vai ter outros perrengues, vai ter outras dificuldades. Portugal não é 100% maravilha, a gente sabe. É um país como qualquer um outro. Mas é o que a gente tá buscando para o nosso futuro por enquanto. Pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente vê, certo? E vamos lá. Então, gente, foi isso. Isso. O nosso vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Comenta aí a opinião de vocês. Comenta a opinião de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se você for de outro estado, manda uma mensagem.